19, do 31 ao 37. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e estes fossem tirados da cruz. Os soldados quebraram a perna dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que este já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele que traspassaram. Pai, a tua palavra é verdade, a tua palavra liberta, a tua palavra é viva. Pai, nos mostra, ó Pai, e revela ao nosso coração tudo que nós precisamos aprender aqui esta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos muito do texto anterior e do texto posterior. A gente lembra muito da crucificação e muito da ressurreição. Se fala muito sobre esses dois momentos, né? Mas esse texto, essa parte no meio, que é quando Jesus é tirado da cruz, muitas vezes passa meio que despercebido aos nossos olhos. E ele tem muita coisa importante para que nós possamos aprender nele. E a verdade que ele nos traz, o conhecimento que ele nos traz muito significado para a nossa vida. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês. E nesse momento, Cristo ele está crucificado. Prestes a descer daquela cruz, e o Cristo crucificado, o Cristo morto e o Cristo ressurreto, nós precisamos entender que para aquela época, muitas igrejas, muitos dos fariseus, muitos das seitas se levantaram de uma forma para tentar acabar com isso que é a base do Evangelho. A base do Evangelho, o que permeia o Evangelho é o que? É o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Eles de várias formas eles tentavam tentavam destruir essa verdade. E eles lutaram de várias formas, tanto que nós vemos o apóstolo Paulo e os outros discípulos de Jesus, os outros apóstolos, muitas vezes discutindo e debatendo sobre isso, porque essa é a verdade do Evangelho, é o Cristo ressurreto. Até os dias de hoje, se você for perguntar para muitos aí, uma das maiores dúvidas dele, não, mas será que Cristo ressuscitou mesmo? Cristo ressuscitou? E para nós cristãos isso é verdade, isso é base, isso é alicerce. Para muitos a morte de Jesus é símbolo de derrota, para nós cristãos é símbolo de vitória. É símbolo de que Cristo venceu, e isso que nos permeia, é isso que é a nossa base. Quando Jesus ele pega e fala no último versículo, antes de nós lermos esse texto, no versículo 30, ele fala aquela palavra tetelestai, que ele diz está consumado, ou está pago. Ele está falando assim, quando Jesus diz essa palavra, ele está falando assim: tudo que foi proposto para mim durante a minha vida humana, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que todos falaram que era para mim cumprir na minha vida, quando eu estivesse aqui nessa terra, está pago, está consumado. E também está pago todo o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. O nosso pecado está cravado naquela cruz, está derrotado naquela cruz. Cristo venceu a morte. Para nós é isso que nos permeia, é esse poder de Deus. A morte, nós precisamos entender que a morte sempre foi serva do nosso Senhor. Ela para nós é algo que nos assombra muitas vezes, para nós seres humanos. A morte, quando nós olhamos para a morte, nós ficamos com medo. Sábado passado, quando estava no trabalho, chegou uma moça
lá e ela chegou já com os olhos lagrimejando lá no trabalho. E eu achei estranho, porque eu conhecia ela e eu conhecia o sogro dela. O sogro dela, o senhor Henrique, ele deveria ter uns 86 anos, um senhorzinho. Quando ele estava entrando na loja, eu já falava para os meninos, falava, ó, é o senhor Henrique chegando, porque ele andava com uma bengalinha e eu escutava o barulho da bengalinha dele entrando. E aí, sábado passado, quando ela chega lá, aí um dos vendedores vai atender, ela fala assim, não, eu quero falar com o Jackson. E aí, depois de atender, eu fui conversar com ela, ela falou assim, ó, o senhor Henrique nos deixou. O senhor Henrique foi. Eu falei, nossa, meus sentimentos, tal. Mas ela falou assim, eu vim aqui só para agradecer por como vocês tratavam ele aqui. Ele amava vir aqui comprar as coisas porque ele se sentia muito amado por vocês. E aquela mulher chorou ali, depois veio o filho dela posteriormente, também teve ali com a gente. Amados, a morte é algo que assombra a todos. Todos têm medo, todos temem a morte. Mas para nós cristãos, a morte é simplesmente aquilo que nos separa de Cristo, da vida eterna. É aquilo que daqui a um tempo nós estaremos com o nosso Senhor. Então a morte sempre foi serva do Senhor. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o quê? O filho da viúva de Naim. Jesus, quando dá de encontro com aquela morte, ele fala assim, venha para a vida. Nós vemos a filha de Jairo, Jesus, quando dá de encontro com aquela morte, venha para a vida. Jesus, quando dá de encontro com Lázaro, ele fala assim, amigo, sai para fora. A morte sempre foi serva do Senhor. A morte nunca teve poder sobre Cristo. E Cristo venceu a morte naquela cruz. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando, cantando, que é tudo sobre Ele, é porque Ele venceu naquela cruz. E agora, neste momento desse texto que nós encontramos aqui, ele é muito profundo, ele é muito interessante, que nós aprendemos várias coisas com ele. E era véspera do quê? Véspera da Páscoa. Estava para ser celebrada a Páscoa. E aquele que é o Cordeiro Pascual, aquele que é o Cordeiro sem mácula, aquele que era o Cordeiro perfeito, se entrega naquela cruz por amor a cada um de nós. E quando nós vamos olhar para a história, nós temos que entender que existia dois costumes que regiam essa história. Tinha o primeiro costume, que era o costume dos romanos. O povo romano, aqueles soldados, essa parte dos soldados romanos, quando eles instituíram a crucificação como um método de morte, amados, eles aperfeiçoaram isso. Eles fizeram de tal forma, eles aperfeiçoaram de tal forma a crucificação, que era para que todos temessem um dia de ser crucificado. Todos temessem de ir para aquele lugar. Tanto que, segundo o costume romano, quando eles crucificavam alguém, quando alguém ia para a cruz, eles não tiravam da cruz. Eles deixavam as pessoas lá apodrecerem, serem comidas por abutres. Quando elas caíam, se desgrudavam da cruz e caíam no chão, eles deixavam lá para cães comerem essas pessoas. A morte da crucificação para o povo romano, eles tentavam trazer cada vez mais vergonha, cada vez mais, para que as pessoas ficassem com cada vez mais medo de estar naquele lugar. Então esse era o costume romano. Essa era a forma com que os romanos aperfeiçoaram a crucificação. E as pessoas ficavam lá, as histórias, e quando você vai ler alguns escritos sobre a crucificação, fala que tinha pessoas que aguentavam até semanas crucificadas. Cruz é sinônimo de vergonha. Cruz é sinônimo para eles era sinônimo de escárnio. Para nós a cruz é símbolo de vitória. E ainda mais a cruz vazia, porque ele venceu a morte. E aqueles fariseus, e aí entra a segunda parte que rege a história, o costume do povo judeu. E assim, amados, nós precisamos entender que quando nós estamos lendo aqui no texto e os fariseus chegam lá para Pilatos e falam assim, ó, vamos tirar Jesus lá da cruz, eles não estavam com dó de Jesus. Eles não ficaram com peninha, não, ele já morreu, e assim, eles não ficaram assim. Quando eles pedem para tirar Jesus da cruz, amados, eles estão pensando no ego deles. Por quê? Porque no outro dia era Páscoa, e segundo a lei mosaica, nenhum
Nenhum morto poderia ficar fora sem estar enterrado. Nenhum morto poderia estar sem que seja dentro de uma sepultura. Então, quando eles pensam e falam para Pilatos, não, assim, podem tirar Jesus da cruz, eles não estavam com peninha de Jesus. Eles não estavam, não, ele já sofreu o que tinha que sofrer e agora vamos sepultar ele. Não, eles não estavam falando sobre isso. Eles estavam simplesmente pensando no ego deles, na lei deles. Nisso eles eram muito bons. Seguir a lei, seguir o costume deles, nisso eles eram muito bons, muito bons. E quando eu estava olhando e meditando sobre essa palavra e vendo como eles agiram com Jesus, e eu lembrei muitas vezes de atitudes nossas, atitudes minhas, muitas vezes de querer favorecer ou querer estar próximo de uma pessoa, achando que está ajudando essa pessoa, mas simplesmente eu estou pensando em mim e no meu ego. É isso que esses fariseus estavam fazendo. Quando eles pedem para tirar Jesus da cruz, eles não estavam pensando em Jesus, mas sim eles estavam pensando neles, na lei deles, no que poderia favorecer eles. E segundo o costume deles, essa pessoa não podia ficar lá fora. Então os judeus pedem para que tirem Jesus da cruz. Mas aí como que eles fazem? Eles chegam assim e falam assim, ó, Pilatos, como amanhã é Páscoa e não pode ter, e segundo a nossa lei não pode ter nenhum morto que não seja enterrado ou sepultado, então pede para os soldados ir lá e assim, o que tiver vivo, você quebra as pernas para que eles morram mais rápido e retirem aqueles da cruz. E nós precisamos entender que os soldados romanos, eles eram especialistas em crucificação. Então eles sabiam olhar para a cruz e saber quem estava vivo e quem estava morto. E o texto nos fala, João nos fala, que Jesus estava morto. Mas os outros dois não estavam, e as pernas deles foram o quê? Quebradas. E por que se quebrava as pernas? Por quê? É interessante, amados, a palavra ela é rica, ela é sólida. Primeiro, para que se cumprissem as escrituras. Mas eles não as pernas, por exemplo, de Jesus não foram quebradas porque existia uma profecia sobre isso. Mas a dos dois bandidos que estavam na cruz foram quebradas porque para eles aguentarem mais tempo de vida na cruz, como que eles faziam? Eles estavam crucificados, os pés juntos, eles se sustentavam sobre os pés para que não morressem sufocados, para que eles não caíssem e aqui quando apertasse eles morressem sufocados. Então, quanto mais eles tivessem as pernas sãs, eles conseguiam se sustentar e mais tempo de vida eles tinham na cruz. Então, quando os fariseus pedem para que sejam quebradas as pernas, é para que eles não tivessem força de sustentar as suas pernas e eles morressem rapidamente sufocados. Eles morressem rapidamente sufocados. Mas a profecia foi se cumprida. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Abram comigo lá no Salmo 34, verso 20. Salmo 34, o verso 20. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O salmista falando sobre a profecia bíblica, nenhum dos seus ossos será quebrado. Se nós formos ler em Êxodo, no capítulo 12, no verso 46, também tem a profecia sobre que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os ossos de Jesus foram preservados para que se cumprisse as Escrituras. Nós estávamos conversando há pouco, no sábado, hoje de manhã, depois que terminou, estava conversando com um dos irmãos e a gente conversando, e é interessante como a Bíblia inteira, desde o Gênesis até o final, ela é permeada das profecias que o Cristo verdadeiro, o Cristo venceria a morte, o Cristo nos resgataria do poder das trevas. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tudo que nós lemos dentro das Escrituras aponta que o Salvador viria e nos salvaria. Nenhum dos seus ossos foram quebrados para que a profecia se cumprisse. E eu quero daí aprofundar em 3 pontos esse texto para nós. E o primeiro dos pontos que eu quero fala sobre Jesus na cruz, ele verteu sangue e água.
sangue e água. Imaginem, amados, uma lança de cerca de 1,80 m, com um pedaço de ferro pontiagudo. Ele perfura Cristo de baixo para cima. Cristo estava estendido na cruz, então ele perfura Cristo de baixo para cima e verte dele sangue e água. Zacarias, no capítulo 12, no verso 10, coloca aí para mim, para nós entendermos como a Bíblia inteira aponta para Jesus. Zacarias, no verso 12, o verso 10 fala assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A Bíblia inteira aponta para Cristo, aquele quem foi traspassado na cruz. E o que significa o sangue que foi derramado na cruz? O sangue significa sim nova vida. O sangue significa sim remissão de pecados. Para Westcott, um grande escritor, sangue significa vida na morte. O sangue derramado de Cristo naquela cruz significa vida na morte. Mostra a humanidade de Cristo, como também a sua divindade. Amados, nós não podemos olhar para a cruz, nós não podemos olhar para o sangue derramado naquela cruz simplesmente como um jargão. Sabe o jargão de crente? O sangue de Jesus tem poder? Muitas vezes nós achamos que isso é um amuleto da sorte, né? Ah, não, vai acontecer alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Mas nós não temos ideia, nós não temos o entendimento do que foi aquele sangue vertido na cruz. O sangue de Jesus, sim, ele tem todo o poder. Ele tem o poder de libertar, ele tem o poder de curar, mas ele não é um jargão para que nós ficamos falando simplesmente por falar sem ter o entendimento dele. O sangue vertido naquela cruz, ele tem sim todo o poder, e quando nós falamos sobre ele, nós precisamos ter o verdadeiro entendimento do que ele é. Aquele sangue vertido no Calvário, é sim ele que nos cobre e nos redime de todo o pecado. Sem ele nós não temos poder sobre nada. Não adianta você querer, não adianta eu querer fazer no poder do meu braço. Não adianta. Não adianta você tentar fazer as coisas, nós conquistamos, nós fazemos as coisas no poder do sangue que foi derramado naquela cruz. Porque não é sobre nós, é sobre ele. É sobre ele. E quando eu olho para o sangue de Cristo, quando eu olho para o poder do sangue de Cristo, eu não consigo não lembrar do porquê eu estou aqui hoje. O porquê Cristo me trouxe, me conduziu até aqui hoje. A minha vida, há 24 anos atrás, era para ter acabado. Estava eu trabalhando numa cidade vizinha, montando vidro, numa vidraçaria que eu trabalhava. Nós voltando embora, isso era 6 horas da noite, já tinha terminado o expediente. Eu muito cansado, porque eu que instalava todos os vidros da loja. E aí o meu patrão estava dirigindo e tinha dois ajudantes que estavam no banco de trás. Aí eu ia vir no banco da frente com o meu patrão, daí eu falei para ele: cara, estou muito cansado, tem jogo à noite, eu vou dormir, porque daí eu dou uma descansada e aí eu vou jogar bola, já tô mais descansado. E quando nós saímos de uma cidade chamada Juranda, chegando daí na nossa cidade onde eu morava, em Boa Esperança, próximo da cidade, isso 500 metros da cidade, segundo a polícia, o cara que bateu em nós já tinha morrido de coma alcoólico dentro do carro. Imaginem, amados, para quem é das antigas aí conhece o que é um Del Rey e um Fiat 147. Foi um Del Rey de frente com um Fiat 147. Foi isso que aconteceu. E como eu estava no banco de trás, estava dormindo, eu não vi nada. Eu tenho raros flashes do que aconteceu. E aí o meu amigo que estava no banco da frente, que eu tinha trocado de lugar com ele morreu, ele quebrou o pescoço e morreu. Foi o sangue de Cristo que preservou a minha vida. Foi o poder de Deus que preservou.
Foi o amor, a graça de Deus que tinha um plano e um propósito na minha vida que fez com que isso acontecesse. E não é sobre mim, e não é sobre o que aconteceu comigo. E interessante que alguns meses depois que eu fiquei bem revoltado da vida, mas bem revoltado mesmo, porque eu não entendia o porquê o meu amigo e o Marcinho, que era o meu amigo que morreu na frente, era o meu melhor amigo na cidade, tanto que eu que tinha chamado ele para trabalhar. Eu não entendia o porquê tinha acontecido, eu revoltado da vida. E aí, vivendo uma vida, aí me afastei dos caminhos do Senhor. E eu lembro que próximo da cidade onde eu morava, daí em outra cidade chamada Mamborê, ia ter um rodeio. E o povo do interior gosta de rodeio, peão, essas coisas, nós ia atrás disso. E aí ia ter um locutor bem famoso nessa cidade, alguns vão conhecer, um chamado Marco Brasil. Era um locutor bem famoso que tinha, e aí eu peguei uns amigos e falei, vamos para lá? Vamos. E quando nós estávamos indo, entramos na BR sentido Mamborê, de repente uma blitz da polícia. E aí nessa blitz, e o meu carro não era todo regular não, tá, amados? Era carro de menino, então era todo rebaixado, todo fora dos padrões, né? E aí o policial pede para mim parar e ele já veio quase que dando risada da minha cara, porque a seta não funcionou para mim parar o carro. Ele falou, legal não tá. Mas algo me marcou nesse dia. Aí o policial encostou no carro, pediu o documento, pediu a habilitação, carteira provisória. Então imagino o que ia acontecer comigo, já ia ficar sem carteira por um bom tempo. E aí eu lembro até hoje, é audível ainda a voz dele lendo o meu nome do documento. Ele leu no documento bem alto assim, Jackson Ângelo Pianaro. Eu falei, sim senhor, sou eu. Ele olhou para mim e falou assim, eu já te tirei uma vez de dentro de um carro, eu não vou te tirar de dentro de outro. Era o mesmo policial que tinha me tirado de dentro do carro do acidente que eu tinha sofrido lá atrás. Eu fiquei preso dentro do carro no primeiro acidente. Eu tenho até hoje minhas pernas marcadas, veio toda a ferragem aqui nos braços, foram 28 pontos aqui na cabeça. Eu te tirei uma vez de dentro de um carro, eu não vou te tirar dentro do outro. Meus amigos dentro do carro tremiam. Nós pegamos, ele pegou, me deu o documento e falou assim, pode ir embora, mas você vai voltar para sua casa. Umas 2 semanas depois, eu orei ao Senhor e falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, me tira dessa cidade, porque senão eu vou morrer aqui. Em 2002, depois da Copa do Mundo de 2002, eu estava chegando em São José dos Pinhais, e o Senhor restaurou a minha vida por inteiro. Hoje tenho uma família, hoje sirvo ao Senhor, porque Deus me cobriu com o sangue dele. O sangue de Deus não é um jargão. O sangue de Cristo, ele tem poder. E ele tem um poder que nos livra e nos liberta. Se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, cada um de vocês têm histórias de livramento do Senhor, do que Cristo já fez para que vocês estivessem aqui hoje. E se vocês olharem para trás, tenho certeza que vocês vão enxergar o sangue de Cristo sobre a vida de vocês. Porque é sobre ele, o poder é dele, para a honra e glória dele, não é sobre nós. Mas o segundo ponto do nosso texto fala sobre água. De Cristo verteu sangue e água. A água que nos purifica do pecado. A água nos fala de uma vida de santificação, de limpeza. É como você, já viram aqueles videozinhos na internet, um copo cheio um copo sujo, cheio de terra ou cheio de café, e você vai colocando água limpa, até que essa água fica por inteira limpa? É isso. O Espírito Santo é aquele que vai nos limpando, nos limpando, nos limpando. A água fala sobre o Espírito Santo, é aquele que nos limpa, para que nós se tornamos cada vez mais parecido com Cristo. A água simboliza o batismo. O batismo, que é algo que quando acontece aqui na igreja, eu quase encho outra caixa d'água de tanto chorar. De tanto que me emociona o batismo. Batismo é uma nova vida. Você está largando o teu velho homem, os teus costumes do teu velho homem, para viver uma nova vida, para viver um novo propósito, aquilo que Cristo te chamou para viver. Então, de vez em quando, amados, nós tentamos olhar ainda para o velho homem e trazer algumas coisas do velho homem. E a água do Espírito Santo vem sobre nós e vai dizendo, não, você não vai viver mais sobre esse pecado. Eu tenho uma nova vida para você.
A água vertida na cruz fala sobre nova vida. Abandonamos o velho homem para viver uma nova vida em Cristo. Mas a água também nos fala sobre milagre. Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Transformou a água em vinho. A água nos fala de milagre. Nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. Jesus, ele restaura naquele casamento, ele restaura a felicidade através de transformar a água em vinho. Amados, Cristo nos restaurou, Cristo nos transformou para que nós possamos restaurar ambientes, para que nós possamos restaurar lares. Aonde você está inserido, você é a água viva do Senhor, você é instrumento do Senhor para restaurar aquele lado. A água do Espírito que te purifica, te conduz a esses lugares para que você purifique esses lugares. Esse é o poder da água do Senhor. Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida e nós mudamos os ambientes onde nós estamos inseridos. Por quê? Porque é sobre o poder dEle. Mas a água também nos remete ao quê? A sede. Igual eu falei de manhã, fala tanto que a gente fica com sede, mas a água nos remete à sede. Mas a água também nos remete a nunca mais ter sede. Jesus com aquela mulher no poço, Jesus com aquela mulher samaritana, ela olha para ela e fala assim: moça, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Ontem, depois da festa das crianças, estava conversando com um irmão aqui fora, e a gente trocando uma ideia ali, e ele perguntou para mim e falou assim: Jackson, o que a gente pode fazer para que a gente nunca mais tenha anseio, para que nós não tenhamos, preocupações? Ele todo preocupado com o amanhã, o jovem quando está preocupado com amanhã, casamento, trabalho, essas coisas. Eu fico ansioso por isso. Aí eu peguei, e aí quando estava meditando nesse texto, eu falei para ele, falei assim: beber da água todo dia é uma das formas que nós podemos ser saciados nesses anseios. Nós precisamos beber da água de Cristo diariamente. É só através dela que nós não teremos sede, mas nós precisamos ser constantes. Nós precisamos beber diariamente. A minha esposa, ela tem o costume de toda a noite, com sono ou sem sono, ou com muito sono, ela vai para o devocional dela. É beber todo dia, sem cessar. Todo dia beber da água de Cristo. É nele que nós somos supridos. É Ele que nos supre todas as coisas das nossas vidas. Amados, mas a água também fala sobre eternidade. Coloque lá para mim Apocalipse, capítulo 22, o verso 1. A água nos fala de eternidade. Apocalipse 22, o verso 1 fala assim: então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Beber dessa água constantemente nos levará à eternidade, amados. A água nos remete à eternidade. Um dia nós olharemos para esse rio e de lá jorrará águas que não param de jorrar, e elas nos saciarão por inteiro. É sobre isso que nós estamos estabelecidos. É sobre isso, é isso que permeia as nossas vidas, é isso que nos encharca, é essa água. Mas a água também nos fala de descanso. O Salmo 23, o verso 2, eu li o verso 1 para falar dos nossos dízimos e oferta, mas o Salmo 23, o verso 2, coloca para nós lá. Salmo 23, verso 2 fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Amados, quantos estão preocupados com amanhã aqui? Tem boleto para pagar? Não precisa levantar a mão, mas eu vou levantar a minha. Tem uns boletos para pagar, tem umas atividades para fazer que você fala: Senhor, como que eu vou fazer? Senhor, me dá graça para fazer. Todos nós estamos. Mas se nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, que é o que diz o versículo 1, que o Senhor é o nosso pastor, se nós vivemos debaixo do pastoreio de Cristo, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, Ele nos guia
a águas tranquilas. Nós temos que viver debaixo desse poder de Deus, debaixo do pastoreio de Deus, porque sim, dificuldades, problemas, sabe, boleto para pagar todos nós temos, mas quando nós estamos sendo guiados, quando nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, Ele nos guia a águas tranquilas. E o nosso terceiro e último ponto, que é o que permeia o tema também da pregação de hoje. Nós cremos no sangue e na água vertido na cruz. É por isso que nós anunciamos. É por isso que nós comunicamos o que aconteceu, o que nós vimos e o que nós cremos. E vocês sabem, irmãos, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre uma vida que nós compreendemos o que Cristo fez por nós e nós correspondemos ao que Ele fez por nós. Seja onde nós estivermos inseridos, porque muitas vezes nós achamos que não, eu só em lugares especiais eu vou falar sobre Cristo. Não, na nossa cosmovisão isso não serve. Na nossa cosmovisão, aonde cada um de nós estivermos, lá nós somos pequenos cristos, lá nós testemunhamos sobre Cristo. Então, quando nós lemos esse verso 35 desse texto, ele é um verso que é um verso chave. E vamos ler lá novamente, o verso 35 do capítulo 19. Ele fala assim: aquele que ouviu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Imaginem comigo a cena. Um pouquinho antes, nos versículos anteriores, Jesus, quando ele está crucificado, ele olha para Maria, sua mãe, e fala assim: ó, esse aí é o teu filho. João e Maria, eles saem da cruz, eles vão para casa, e quando eles, segundo os historiadores, eles saem dali, eles vão para casa, o texto também fala que eles saem, mas João deixa Maria lá, e ele volta. Ele não fica lá com Maria, ele fala assim: ó, fica quietinha aí, fica tranquila aí, que eu vou voltar para lá para ver. E ele voltou, e é interessante, amados, ele corria um sério risco. Todos os discípulos já tinham fugido, todos os discípulos já tinham dado no pé, mas João, ele pega e ele volta. O discípulo amado, como é tratado, ele pega e ele volta, e ele vê tudo isso. Agora imaginem comigo se ele tivesse medo. Imaginem comigo se ele tivesse vergonha. Imaginem comigo que se ele falasse assim: não, eu não vou, Deus o livre, pode acontecer alguma coisa comigo. Não, ele pega e ele volta. E ele volta e ele vê tudo isso que está acontecendo. Ele vê toda essa cena, ele vê sangue e água sendo vertido da cruz. E ele escreve, ele dá testemunho sobre isso, ele anuncia sobre isso. Se nós lermos lá em 1 João, no capítulo 5, do verso 6 ao verso 2, ele está anunciando lá em 1 João, isso que ele está vendo na cruz. Ele escreve sobre isso, porque é algo importante para que nós sejamos sustentados sobre essa verdade. Ele não se esconde, ele não tem medo. E muitas vezes nós temos medo, nós nos escondemos. Não, o que vão pensar de mim se eu me posicionar contra o aborto? O que vão pensar de mim se eu me posicionar contra o homossexualismo? O que vão pensar de mim se eu me posicionar contra a corrupção? O que vão pensar de mim? Mas o que a Bíblia fala para você, como você deve se portar? Como que a Bíblia nos guia, como que a Bíblia nos dirige? E aí nós queremos ser guiados e dirigidos conforme o mundo pensa. Conforme as pessoas que regem esse mundo pensam, por medo de sofrer algum tipo de retaliação, por medo de sofrer algum tipo de cancelamento. Amados, isso não pode permear a nossa vida. Isso não pode ser o que nos conduz. O que nos conduz é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Nós não negociamos ela. Nós não abrimos concessões com a palavra de Deus. É ela que nos dá a direção, é ela que nos guia, é porque é ela que nos molda. Imagine se João tivesse medo. Não, eu não vou, vai que acontece alguma coisa comigo, vai que, sei lá, alguém me reconhece, vai que isso ou vai que aquilo. João, ele não se esconde.
João, ele não tem medo, ele fala assim, não. E aí ele escreve sobre tudo aquilo que ele viu, para que nós tenhamos hoje o entendimento, o conhecimento, que o sangue de Cristo, água e sangue, foi vertido daquela cruz, por amor a cada um de nós. Senão isso estaria oculto. Mas ele não teve medo. Então nós não devemos ter medo. Nós não devemos nos assustar quando nós estivermos nos nossos grupos para os adolescentes e jovens de escola ou de faculdade, algumas pessoas confrontarem a sua fé. Sabe, eu tenho uma adolescente em casa. Esse dia ela mandou mensagem para a mãe dela, falou assim, por eu ser crente ninguém quer ser minha amiga. Porque eu não quero conversar as conversas que eles conversam. Amém por isso. Mas é difícil para um pai. Mas amém por isso. Esse é o posicionamento que tem que ter. É esse o posicionamento nosso, cristão. Nós não negociamos verdades. Nós não negociamos princípios por nada. Nós vivemos debaixo da condução do Espírito Santo. E João estava sendo conduzido pelo Espírito. Então ele vai lá, vê tudo, anuncia, comunica, escreve sobre tudo aquilo que ele viu lá. Eu amo o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, bem dizer, em todas as suas cartas, ele fala sobre o poder divino, a graça divina que é derramada sobre cada um de nós, sobre o que Cristo fez por cada um de nós, mas logo depois, nas suas cartas, ele pega e fala assim, mas existe uma responsabilidade sobre cada um de vocês que conhecem essas verdades, que é a responsabilidade de anunciar, a responsabilidade de pregar. Nós não devemos temer, amados. Nós temos que ter a mesma audácia que João teve. A história cristã nos conta sobre um povo chamado moravianos. Não sei se alguns aqui já devem ter conhecido a história desse povo. É um povo que foi impactado pelo poder do Evangelho. Eles viviam lá naquela região da Alemanha, eles eram um povo perseguido e eles são tomados pelo Espírito Santo, eles são incendiados pelo Espírito Santo. E como se fosse uma aldeia, todos se convertem e eles, bem dizer, vendem tudo que tem e eles saem para anunciar o Evangelho. E tem uma história de 2 jovens que sempre me marcou isso, eu escutei mais de 20 anos atrás a história. E é 2 jovens que eles ficam sabendo que tem um senhor britânico que tinha uma pequena ilha na Ásia, e ele já tinha mais de 3.000 escravos nessa ilha. E esses 2 jovens ficam sabendo desse senhor escravo, esse senhor que tinha esses escravos, e esse senhor era ateu, o dono desses escravos. E aí eles chegam para esses escravos, para esse senhor, e falam assim, como que nós podemos ir lá falar de Jesus para aquele povo? E por ele ser ateu, ele falou, não, jamais, ninguém vai lá falar de Jesus para eles, ninguém. Só que eles ficam incomodados com aquilo lá, e eles começam a orar, e o coração deles fervendo por causa desses 3.000 escravos, e eles ficam incomodados com aquilo dali, e eles chegam mais uma vez para conversar com esse senhor, e esse senhor, você falou, se vocês se venderem como escravos para mim, eu deixo vocês ir. E eles se vendem como escravos para esse senhor britânico, e eles vão para lá para falar de Jesus para esses 3.000 escravos. Só que antes deles irem, há prantos, há choro da família, porque olham para eles e falam assim, mas nós nunca mais vamos ver vocês, porque agora vocês pertencem a esse Senhor, nós nunca mais vamos ver vocês dois. E eles choram e eles pranteiam sobre tudo isso que está acontecendo. E aí a história conta que quando esses 2 jovens já estavam na embarcação, eles olham para suas famílias e eles falam assim, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Não é sobre eles. Imaginem, amados, esses 2 jovens foram além do que eles podiam para poder falar de Jesus para 3.000 escravos. Eles se venderam. Não tem história depois do que isso aconteceu. Não se sabe mais nada desses 2 jovens. Mas eles se venderam porque eles tinham entendimento que falar de Jesus para essas pessoas era o algo mais importante da vida deles. Eles não se esconderam.
Eles de forma alguma ficaram ocultos. Quando foi negado para eles de ir a primeira vez, eles não, não, então Deus falou que não é para ir, então vamos ficar. Eles não falaram isso. O Senhor nos chama, não simplesmente para estar aqui de domingo à noite, mas o Senhor nos chama para que nós saiamos dessas 4 paredes, que nós saiamos nessa rua e falamos do amor dele a todos. Nós não precisamos ter medo, amados, porque é o sangue de Cristo que nos cobre. É o sangue de Cristo que nos livra de todo o mal. E o sangue de Cristo não é um jargão para nós cristãos. O sangue de Cristo é aquele que tem todo o poder. É aquele que venceu as trevas. É aquele que derrotou a morte. A cruz está vazia, amados. É a vitória de Cristo na cruz. A cruz está vazia. Olhemos para a cruz e nós vemos ela vazia. Esse é o triunfo do cristianismo. É sobre isso. Jovens se gastaram, se entregaram por amor a Cristo. E eles tinham isso como único objetivo, falar do amor dele.